Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Cristiane e estou aqui hoje para a nossa aula 3 da semana 17. Vamos lá? Então, deixem aí todo o material de vocês arrumadinho para nós começarmos a nossa aula. Olha só, nós vamos precisar do aprender sempre, o estojo. Procurem um lugar calmo para vocês realizarem a atividade de hoje. A nossa atividade é de língua portuguesa. Nós estamos na sequência 2. Vamos fazer a aula 9 hoje. Continuação da discussão sobre pontuação. Lá nas páginas 29 e 30. Então, abram lá na página 29 e vamos colocar a data de hoje. Olha, ontem foi dia 22, terça-feira. Hoje é dia 23, quarta-feira. Então, nessa data, nessa página, vocês vão registrar essa data aqui, ó, 23/6/2021. Registrem aí. Colocaram? Muito bem, então vamos continuar, crianças. Olha, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Vocês lembram? Nós já aprendemos. Então, nós vamos relembrar um pouquinho para realizar essa atividade, tá joia? Os sinais de pontuação utilizados nas frases indicam a intenção de quem fala e ajuda quem lê a entender o texto. Conheça alguns sinais de pontuação. Conhecer vocês já conhecem, não é? Então, nós vamos agora relembrar. O ponto final. Olha qual é o ponto final. Esse aqui, ó. Vendo? É usado para indicar o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Olha um exemplo. Gosto de estudar matemática. Outro exemplo. Ontem não fui ao mercado. Tá? Uma frase afirmativa e uma negativa. Agora, ponto de interrogação. Esse aqui, ó. Vamos ver, ó. É usado para indicar o fim de uma frase interrogativa, isto é, o fim de uma pergunta. Exemplo, você gosta de cantar? Essa é uma frase interrogativa, tá? Depois o ponto de exclamação, esse aqui, ó. É usado para indicar o fim de uma frase exclamativa, que pode exprimir sentimentos, sensações e emoções, como admiração, alegria, espanto, medo, raiva, dentre outros. Exemplo: olhe uma pipa colorida no céu. Viva a primavera. Ele não tem medo de cachorro. Então, essas são frases exclamativas, tá bom? Na outra aqui, ó, 2 pontos. Para que é usado os 2 pontos, gente? Lembram? São usados nos diálogos para indicar que em seguida virá a fala de uma pessoa ou de um personagem. Não é mesmo? Exemplo: os cabritinhos responderam. Olha os 2 pontos aqui. Depois vem o travessão, ó, esse sinal de pontuação é usado nos diálogos para indicar o início da fala de uma pessoa ou de um personagem. Exemplo: querida mamãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. É uma fala, né, de um personagem. E esse aqui, ó, os 2 travessões. Esse aqui é menos encontrado, né? Mas também muito importante, olha só. No meio de uma fala, indica a fala do narrador no meio da fala de outra pessoa ou do personagem, tá? Exemplo: não abrimos nada, disseram, não é nossa mamãe, tá bom? Então, agora que nós já relembramos, nós podemos realizar a nossa atividade. Vamos lá?
Olha aqui, aula 9, continuação da discussão sobre a pontuação. O que vamos aprender? Depois de ter conversado sobre a importância da pontuação nos textos, nesta aula, você vai aprender sobre a função de cada marcação nas falas de personagens. Em seguida, vai revisar a parte que escreveu com sua dupla o conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Joia? Então, vamos lá, crianças. Junto com sua dupla, nós vamos fazer aqui juntos, observe os sinais de pontuação que aparecem no trecho lido na aula anterior e discuta o que vocês acham que esses sinais de pontuação indicam ao leitor. Que efeitos ele provocam nos textos na leitura? Então, lembra que nós já fizemos? Nós já lemos esse trechinho aqui, nós vamos reler, tá? E vamos observar aqui os sinais de pontuação e o que eles indicam para o leitor e para quem está lendo, tá bom? Vamos lá. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem a vozinha suave e a tua é rouca. Tu és o lobo. Então, nesse trechinho que nós temos aqui da nossa história, o que nós percebemos aqui com os sinais de pontuação? Olha, primeiro vamos lá observar quais os sinais de pontuação que aparecem. Gente, ó, nós temos aqui 2 pontos, né, que indica a fala. A fala de quem? A fala dos cabritinhos. Como nós podemos saber que é dos cabritinhos? Porque aqui fala, ó, os cabritinhos responderam, tá? Então, esses 2 pontos indicam a fala que vai chegar a fala de um personagem. E aqui, no caso, é dos cabritinhos, né? Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Quem falou isso? Os cabritinhos, tá? Então, olha aqui o travessão. Foi usado aqui vírgulas também para destacar querida mamãe, ponto final. Aqui na outra frase, novamente vírgula, tá? E aqui, ó, pouco depois alguém bate a porta gritando. 2 pontos aqui. Alguém bate a porta gritando. Dá para saber quem é já? Bateu a porta? Não, né? Porque não falou quem foi. Mas nós vamos descobrir aqui com a fala, ó, a fala do personagem. Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Essa fala aqui, nós sabemos que é do lobo, não é? O lobo quem falou isso. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada. Olha aqui, tem travessão, um duplo travessão aqui, crianças. O que indica isso daqui, esse duplo travessão? Que se disseram aqui é a fala de quem? É dos cabritinhos? Não. Aqui é a fala do narrador, né? O narrador que está falando que os cabritinhos disseram. Tá joia? E aí continua. Não é nossa mamãe, a mamãe tem uma vozinha suave. A tu é rouca, tu és o lobo. Um ponto de exclamação aqui, né? Eles estão gritando aqui, falando que não é, tu és o lobo. Então, vamos lá. Olha quanta coisa nós observamos aqui. Vamos continuar. Agora, registre o que vocês concluíram. Nós concluímos o quê? O que é o travessão? Para que serve o travessão, gente? Vamos colocar aqui. O travessão serve para indicar a fala de um personagem, não é mesmo? Ó, indica que é a fala de um personagem, tá bom? Podem colocar aí no de vocês.
Dois pontos. O que os dois pontos indicam, gente? Que alguém vai falar, né? Algum personagem ou alguma pessoa. Então, anuncia a fala. Como se tivesse assim, alguém vai falar, né? Os dois pontos aparecem, já vem gritando que alguém vai falar. Vamos lá, ó. O ponto final. Para que serve o ponto final? Para indicar, ó, é usado para marcar o final das frases, não é? E o ponto de exclamação, para que é usado? Vamos colocar aí, ó. Pode indicar atenção, medo, alegria, irritação e grito, mesmo? Isso aí, marquem aí no livro de vocês. E você sabe o que indica o ponto de interrogação? Uma pergunta, isso mesmo, crianças, parabéns! O ponto de interrogação indica que é uma pergunta. Muito bem! Então, vamos agora continuar nossa atividade. Olha só, na 3. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca, tu és o lobo. Então, nessa frase aqui, que está destacada aqui, nós vamos observar. Por que a palavra disseram está entre dois travessões? Lembra que nós já comentamos sobre isso? Olha aqui. Não abrimos nada, disseram. Esse disseram aqui, ó, que eu grifei de vermelho para vocês observarem bem, o que ele indica, gente? Quem está falando aqui? Esse disseram é a fala dos personagens? Não, é a fala do narrador, não é? Então, aqui nós vamos colocar, ó, que é a fala do narrador. Mas nós temos aqui 3 perguntas. Então, nós vamos responder as 3, tá? A quem essa palavra se refere? Disseram, se referem a quem? Aos cabritinhos, não é? Eles que estavam falando, os cabritinhos estavam falando. Faz parte da fala dos cabritinhos? Esse disseram faz parte da fala? Não faz parte, porque não foram eles que falaram disseram. Foi o narrador, né? Então, vamos lá, ó. Porque é uma fala do narrador. Essa é a primeira resposta, ó. Por que a palavra disseram está entre dois travessões? Porque é uma fala do narrador. A quem se refere? Se referindo aos cabritinhos, tá? Faz parte da fala dos cabritinhos e não faz parte da fala deles. Então, nós respondemos as 3 perguntas aqui em uma só resposta. Então, vamos ler nossa resposta como ficou, ó. Primeiro eu vou ler a pergunta e depois nós vamos ler a resposta. Por que a palavra disseram está entre dois travessões? A palavra a quem essa palavra se refere? Faz parte da fala dos cabritinhos? Então, vamos responder. Porque é uma fala do narrador se referindo aos cabritinhos e não faz parte da fala deles. Então, olha só, crianças, esse disseram aqui foi o narrador que falou. Não foram os cabritinhos, ó. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo, tá? Então, não foi a mamãe, não foi os cabritinhos que falaram isso aqui. Foi o narrador, né? Então, vamos lá para 4 agora. Na frase lida, há 2 adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Quais são eles? Lembrem-se que adjetivos caracterizam e qualificam as palavras. Então, vocês lembram que nós já aprendemos sobre adjetivos, não é mesmo? São qualidades ou características que nós damos às palavras, aos substantivos. Então, aqui, quais são
as qualidades aqui, ó, da voz da mamãe e da voz do lobo. Como era a voz da mamãe e como era a voz do lobo? O que vocês me falam aí? A voz da mamãe era o quê, gente? Muito bem, quem respondeu suave, tá certinho. E a voz do lobo, como era? Rouca, muito bem. Então, suave e rouca são adjetivos da voz da mamãe e do lobo, tá? São as qualidades, como elas eram, né? Então, vamos colocar aqui, ó, quais são eles, os adjetivos? Então, os adjetivos são suave e rouca, tá bom? Joinha, né? Muito bem, crianças. Vamos para a próxima atividade, a 5. Fique sabendo. Nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador que anuncia quem está falando. Então, lembram que a professora já falou para vocês? Que nós já até respondemos na questão anterior, não foi? Então, vamos ver aqui o que está pedindo para a gente fazer. Volte ao texto e procure mais um exemplo em que o narrador anuncia quem está falando. Como no trecho lido no item 5. E grife o trecho de vermelho. Então, vamos voltar lá. Nós vamos voltar lá no texto que nós lemos, lá na página 23. Então, voltem lá na página 23 de vocês, que tem a história O Lobo e os Sete Cabritinhos. O que nós vamos procurar aqui, crianças? Nós vamos procurar 2 travessões, não é o que está pedindo aqui, ó? 2 travessões. Procure mais um exemplo que o narrador anuncia quem está falando. Vamos procurar? Nós já temos um aqui, ó, que é esse que nós trabalhamos hoje, ó. Na primeira parte do texto, bem aqui, nós temos aqui, ó. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem uma voz suave. A tua é rouca, tu és o lobo. Então, esse trecho aqui, né, tem um duplo travessão aqui, indicando, disseram, que foi o lobo, não, foi o narrador quem falou isso. Nós vamos procurar outro agora, tá? Vocês podem grifar esse daí no texto de vocês, mas nós vamos procurar outro. Vocês vão olhando aí. Eu vou ler com vocês e vocês vão procurando, tá? Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava. Acompanhe a leitura junto comigo aí. Pode ser com dedo, com lápis ou com uma régua. Como uma boa mãe pode amar os filhinhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 cabritinhos e lhes disse: queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se, logo o reconhecereis, pois pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem a vozinha suave e a sua é rouca. Tu és o lobo. Então, esse nós já encontramos. Vamos continuar. Então, o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila,
comeu e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater a porta, dizendo: Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos! Nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. Logo, porém, ameaçou: Se não o fizeres, devoro-te. O lobo, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi pela terceira vez bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro correu para dentro do forno, o quarto foi para a cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias, engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sobre uma árvore no gramado fresco do prado e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito, a velha cabra regressou do bosque. O que lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou de lá e o pequeno contou-lhe o que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhes atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente de um e de outro lado e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, meu Deus! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Então, olha só, crianças, tem aqui um duplo travessão? Tem, hein? Olha aqui na última frase aqui que eu li, ó. Então, nós vamos grifar ele de vermelho. Nos encontramos, né? Ah, meu Deus! Suspirou ela. Esse suspirou ela, foi ela quem disse? Não,
Foi o narrador, né? O narrador que diz, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Essa parte, ela quem falou. E, meu Deus, também. Mas suspirou ela, quem falou foi o narrador. Por isso que essa parte está entre dois travessões aqui, ó, um duplo travessão, tá bom? Então, nós encontramos, crianças, o outro trecho em que apresenta um duplo travessão. Tá joia? Vamos continuar a historinha para a gente acabar aqui? Então, vamos lá. Mandou o cabritinho menor, para ver se tem outro, né? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando mais um por um, foram saltando para fora, todos os 6 vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sana devoradora, os engolira inteiros sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mamãezinha, abraçaram-no, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse, ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Gente, cozeu-lhe costurou, tá? Nós lemos tantas vezes e a professora não falou, mas cozeu é a mesma coisa que costurou, tá joia? Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber água. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele, então, pôs-se a gritar. Dentro da pança, que é que salta e pula, cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando, o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mamãe, dançaram alegremente em volta da fonte. Então, olha só, crianças, nós encontramos mais um aqui, ó. Meu Deus, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Então, esse suspirou ela foi o narrador que falou, né? Então, vocês grifaram aí e nós fizemos as 5, não é? Agora tem as 6. Agora, revise o seu texto novamente e verifique se há ajustes para fazer sobre a pontuação de diálogo. Então, vocês vão colocar aí, tá? Observar se vocês colocaram os 2 pontos quando alguém ia falar, se vocês colocaram o travessão quando falaram, quando o personagem falou, tá? Então, vocês vão observar aí direitinho, tá joia? Então, tá bom, crianças. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom? Amanhã eu estarei de volta com vocês com mais uma aula. Um grande beijo, fiquem com Deus.